E aí, tudo bem? Bom, hoje a gente vai falar sobre teoria geral das provas, tá? Vou explicar para vocês como que funciona essa questão de prova, pelo menos num aspecto geral, tá? No aspecto inicial da prova, como que ela é feita dentro do processo civil. Depois a gente vai passar para uma análise num outro momento de prova a prova, tá? Para poder entender melhor esse assunto. Mas antes de entrar numa análise prova a prova, a gente precisa entender como que funciona essa ferramenta do processo civil, que são justamente as provas, tá? Então, o que é prova, tá? Para que a gente precisa disso? Para que ela serve, tá? O que significa a prova? Prova é qualquer meio, tá? Qualquer meio legal que sirva para formar o convencimento do magistrado. Então, prova é qualquer meio legal, moral, naturalmente, que sirva para formar o convencimento do magistrado, tá? Então, o que isso significa? O que a gente precisa entender com relação a essa prova ou a formação dela? A prova, ela tem a única função e a função primordial do processo de fazer com que o magistrado alcance a verdade dos fatos. Fazer com que o magistrado consiga solucionar a lide, tá? É justamente para isso que ela serve, para que o magistrado forme o convencimento dele. Então, todo o destino dessa prova, a pessoa que recebe essa prova, o titular dessas provas, é o magistrado, é o juiz. Então, todas as provas pertencem ao juiz. Não tem testemunha do autor, não tem testemunha do réu, não tem prova do autor, prova do réu, tem provas do juízo, tá? Todas as provas pertencem ao juízo. Por quê? Porque o juízo que vai formar o convencimento dele com base no que foi falado nos autos, tá? Então, vamos entender como funciona isso. O autor indica provas, o réu indica provas, mas o juiz as recebe e o juiz segura as provas com ele, o juiz coleta essas provas, tá? Se no meio de uma instrução processual o juiz perceber que ele precisa produzir ele mesmo, precisa ir atrás de uma determinada prova, ele pode ir atrás dessa prova, tá? Não tem problema nenhum, ele não está preso, ele não está colado numa cadeira e não consegue sair de nenhum, ele não está amarrado na cadeira dele, tá? Ele pode sair, tá? Ele é o juiz, ele pode fazer o que ele quiser dentro da instrução processual, ele tem um grande poder, tá? Um poder enorme chamado poder instrutório, tá? Esse poder instrutório permite que ele persiga qualquer tipo de prova, tá? Então vamos lá, a gente já entendeu o que é a prova, como que ela funciona e quem é o destinatário final dessa prova. Mas qual é o objetivo da prova? Por que a gente precisa produzir prova nos autos, tá? Para comprovar os fatos controvertidos. Ah, quer dizer que o fato incontroverso não depende de prova? Não, não depende de prova, tá? Evidentemente que tem alguns fatos que, embora incontroversos, eles guardam aquela questão, se revestem do manto da indisponibilidade. Toda vez que o direito for indisponível, eu preciso ainda assim de prova para demonstrar aquele direito, mesmo que a parte queira até mesmo dispor dele, tá? Mas isso é um caso à parte, isso não nos interessa nesse momento, tá? Vamos pensar primeiro, qual é o objeto da prova? Fatos controvertidos, tá? Qualquer ponto, qualquer fato, qualquer controvérsia dos autos. Eu não vou provar, não vou precisar provar nada que não seja controvertido. Tudo bem? É bem simples da gente entender, tá? Bom, superado esse ponto aqui, vamos falar justamente dos fatos que independem de prova, ou seja, aqueles fatos que eu não preciso fazer prova nenhuma. Eles são previstos no artigo 374. Eu quero convidar vocês à leitura desse artigo 374, tá? Vamos lá, pegando o código aí, que eu sei que você está com o código aí na mão, eu sei que você não vai me decepcionar nesse ponto, tá? Eu estou dando um tempo justamente para você abrir sua gavetinha, pegar seu código e acompanhar a leitura, tá? Será que já deu tempo suficiente? Já deu tempo suficiente? Já deu tempo suficiente? Agora deu tempo suficiente. Vamos lá. 374 diz o seguinte: não dependem de prova os fatos notórios. O que são fatos notórios? Fatos notórios são aqueles
publicamente conhecidos, aquele que todo mundo sabe que é verdade, todo mundo sabe que é daquela forma, tá? Por exemplo, todo mundo sabe que cidades de litoral na época de temporada tem muita gente, tem muito turista, que o comércio tem um movimento maior, tá? Todo mundo sabe que as ruas têm mais trânsito, certo? É bem tranquilo, fato notório é aquele que todo mundo sabe, tá? É de conhecimento popular, certo? Todo mundo sabe que no fim de março tem muita chuva. Mais ou menos, né? Hoje está meio ensolarado. Mas é um fato notório. Todo mundo sabe, tá? Só que aí que tá. Esse fato notório também pode ser provado que está errado. Eu consigo fazer a contraprova desse fato notório, tá? Mas eu não preciso fazer a prova da existência do fato notório. Tudo bem? Ótimo. Vamos lá, para o inciso 2 do 374. Não dependem de prova os fatos afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária. O que isso significa? Tá? Significa que Joãozinho disse A e Manezinho disse é verdade. Eu confesso, fui eu. Tá? Dentro dessa ideia, tá, de que uma parte fez uma alegação e a outra parte não a impugnou, ou seja, confessou de uma forma tácita que seja, a confissão, lembrando que ela pode ser real, ou seja, a parte efetivamente diz fui eu, ou então ela pode ser tácita, a parte simplesmente fica calada. Certo? Então, esse ficar calado dá a confissão ficta. É o que acontece lá na contestação, por exemplo, quando eu não apresento a contestação. O juiz presume verdadeiros os fatos da inicial e aplica a confissão ficta ao réu, certo? Então, toda vez que a parte confessar, eu não preciso fazer prova. Por que eu não preciso fazer prova? Porque a pessoa já confessou. Tem um brocardo latino muito legal da gente usar nesse momento, que é confessio est regina probatum. Significa confissão é a rainha das provas. Isso não funciona no direito penal, tá? Mas no direito civil funciona bem, tá? Quebra um galho. Não é uma regra absoluta? Não, não é uma regra absoluta. Mas dá bastante essa ideia pra gente da confissão. É a rainha das provas. Se alguém confessou, eu não preciso mais falar nada. O cara admitiu aí, o cara confessou, tá? Confessou, está confessado. Ah, mas o réu, mesmo confessando, pode fazer a contraprova? Pode, pode, tá? Se ele tiver ou aparecer, simplesmente uma testemunha que o próprio autor trouxe para provar outra coisa, a testemunha fala o contrário da confissão, o juiz pode levar isso em consideração, tá? Não há problema nenhum. Inciso 3. Não dependem de prova os fatos admitidos no processo como incontroversos. O que isso significa? Significa que uma parte alegou algo e a outra parte concordou, tá? Ou simplesmente não impugnou, não reclamou, não achou ruim, não quer brigar sobre isso. Um exemplo perfeito para vocês entenderem um pouquinho a diferença, é uma diferença muito sutil entre o confessado, tá? O não incontroverso, ele é marcado pela inércia ou pela não vontade de brigar, pela não lide, tá? Pelo não conflito. Vamos pensar num casal que está se divorciando. A esposa entra com um processo de divórcio, o marido é citado, ele apresenta a defesa dele com relação a todos os pontos da sessão de divórcio, reclamando da partilha, reclamando da pensão, reclamando da guarda, reclamando de tudo, menos do divórcio. Ou seja, ele faz a petição dele e fala assim, olha, divórcio, quero divorciar também, não quero manter esse relacionamento mais. Ótimo, o fato é incontroverso, preciso provar que eles precisam se divorciar? Não, não preciso de prova nesse sentido, até porque divórcio, particularmente, basta a vontade de um, tá? Mas, independentemente disso, qualquer fato que não for impugnado, não for incontroverso, ninguém está fazendo oposição a ele na lide, ele não depende de prova, porque ele é incontroverso, ninguém está brigando sobre isso, tá? Ele é um pouquinho mais sério que a confissão, na verdade, tá? Porque simplesmente ninguém falou o contrário. É complicado até da gente imaginar que um fato incontroverso abra a possibilidade de uma dilação probatória, embora abra, tá? Mas não é bem a ideia central.
E vamos para o último ponto, talvez seja o único inciso que realmente precisaria existir, tá? Esse inciso ele é o mais abrangente de todos e é o que traz todo o conteúdo dos demais, tá? Não dependem de prova os fatos em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade. O que é isso? Isso significa que ou a lei ou a jurisprudência, embora o artigo fale em presunção legal, a jurisprudência traz muita presunção. Existe uma presunção, é um instituto, tá? Acredita-se que aquele ponto, que aquele fato, que aquele acontecimento ocorreu daquela forma, tá? Por exemplo, no caso de uma colisão de veículos, uma colisão traseira, tá? A colisão traseira presume-se que o veículo de trás não guardou a distância correta, não prestou atenção corretamente, então, portanto, é o culpado, tá? Essa presunção é uma presunção relativa e ela vem justamente para tornar desnecessária a prova no mesmo sentido. Então, o condutor do veículo da frente não precisa provar que o de trás tem a responsabilidade, porque essa responsabilidade é presumida. Ele pode até corroborar com a prova, mas ele não precisaria provar. O de trás, sim. O de trás tem que fazer a prova de que ele guardou a distância segura, que ele fez tudo certinho, que o da frente que errou. Tudo bem? Por quê? Porque existe uma presunção. Vamos já pegar o gancho aqui e puxar da presunção. O que vem a ser uma presunção? A presunção é uma construção, tá? Que impõe um caráter de veracidade para algum fato. Ou cria uma situação como padrão. Tá? E essa situação padrão ela é presumidamente verdadeira, presumidamente existente. Esse caso que eu falei para vocês da presunção de culpabilidade do condutor do veículo que colide na traseira de outro, tá? Essa presunção ela faz com que se crie como se fosse um verbete ou uma instrução de veracidade, uma instrução verídica sobre uma situação fática. Então, eu presumo que o condutor do veículo traseiro não tomou a cautela necessária, ou seja, eu acredito que isso seja verdade. Essa presunção força a inversão do ônus, ou seja, essa presunção ela faz com que uma das partes tenha a sua narrativa fática revestida de uma crença de verdade, de uma aparente verdade, e automaticamente a outra parte passa a ficar obrigada não, vamos dizer, incumbida do ônus de provar que a presunção não se aplica, tá? Que aquela aparente verdade não é uma verdade. O que significa isso? Significa que a gente pode fazer a contraprova da presunção desde que essa presunção seja relativa. Tá? Então a gente tem dois tipos de presunção: presunção relativa e presunção absoluta. Tá? Na presunção relativa, ou presunção iuris tantum, eu admito prova em contrário. Ou seja, cabe à parte prejudicada pela presunção fazer a contraprova, mostrar que aquela presunção está equivocada, tá? Isso é plenamente possível, sem problema nenhum. Na presunção absoluta, que é justamente o inverso dessa presunção relativa, ou seja, ela não admite prova, em hipótese alguma, não admite prova em contrário, tá? É a presunção iuris et de iure, tá? Ou seja, ela não admite prova em contrário. Essa presunção, ela faz com que aquela verdade presumida seja absoluta. Vocês imaginam o quanto isso é raro para o direito? Direito, aquela ciência onde tudo depende, tudo tem um porém. É bem raro da gente ver uma situação de presunção absoluta, tá? Para citar um exemplo, aquele filho concebido por inseminação artificial, tá? Cuja autorização foi dada durante o casamento, tá? Autorizado pelo cônjuge que faleceu, ele é presumidamente, de uma forma absoluta, concebido durante a constância do casamento, ainda que a inseminação tenha vindo um pouco depois, ou tá, alguns meses depois, tá? Então, gente, prestem atenção na
presunção relativa, eu consigo fazer a contraprova. Na presunção absoluta, eu não consigo fazer a contraprova. Tudo bem? É bem simples de entender, tá? Então, toda vez que eu tenho uma presunção, eu dispenso a realização de provas no mesmo sentido da presunção, tá? O que é um pouco diferente dos indícios. Próximo tópico aqui para a gente estudar, tá? O que são indícios? Os indícios, eles são a aparência do meu direito, tá? Ou a aparência de que eu estou falando uma verdade. O indício, ele é anterior à prova, tá? A prova, ela demonstra o fato. O indício, ele dá uma aparência de que aquele fato existe. Dentro daquela máxima, onde há fumaça, há fogo, eu posso falar que a fumaça é um indício de fogo. Não significa que o fogo exista, significa que aparentemente ele existe. Tá? A prova indiciária ou indício, ele é muito utilizado na questão de tutelas de urgência, ou tutela cautelar ou tutela antecipada, tá? A tutela de urgência, como ela não faz um aprofundamento meritório, é meio complicado a gente falar em provas, em análise robusta de provas. Então a gente pega muito indício, que é o famoso, tá? O famigerado fumus boni iuris, a fumaça do bom direito, aquele indício, aquela aparência do bom direito, tá? Então o indício, ele não tem força de prova, tá? O indício, ele é uma aparência de prova, uma aparência de um determinado fato. Tá? Tomem muito cuidado com isso. Bom, vamos seguir então agora com a questão central da aula de hoje, tá? É curto, é rápido de falar, mas vocês têm que prestar muita atenção nesse ponto. Ônus da prova. Primeiro, o que significa falar ônus da prova? Prova não é um dever. Provar não é uma obrigação. Eu não sou obrigado a fazer prova. Eu não preciso fazer prova. Ninguém vai me bater se eu não fizer prova, tá? Só que eu tenho uma incumbência de fazê-la. Eu tenho um encargo de fazê-la. É algo que me é posto no colo. Eu sou incumbido daquele ônus, eu sou carregado daquela incumbência de fazer a prova, e se eu não faço, eu acabo sofrendo um certo revés, tá? A não ser que tenha uma presunção a meu favor, lógico. Mas o ônus, ele vem mais como um encargo, como uma tarefa, tá? Para ser feita. Vamos pensar nisso como aquele joguinho de batata quente, tá? Uma determinada pessoa pega aqui a batata quente, tá? Ela tá com o ônus na mão, o ônus da batata quente. Se ela fica com o ônus, ela vai se queimar, certo? Se ela quer se desincumbir desse ônus, o que ela faz? Ela joga para outra pessoa, para o outro que vai pegar esse ônus. A pessoa que pegou o ônus, pegou a batata quente, perdão, assumiu o ônus da batata quente. Também pode ficar com a batata até se queimar, ou pode passar adiante esse ônus, tá? Gente, a ideia do ônus é que cada um tem a sua incumbência e eu posso ou não me desfazer dela, tá? Então, eu sou o autor, eu tenho que provar o meu direito. Eu posso provar o meu direito, eu posso simplesmente deixar para lá e não fazer a prova dele, tá? Naturalmente, se eu não fizer a prova dos meus direitos, eu provavelmente no processo eu vou acabar tendo algum prejuízo, tá? Porque eu vou acabar não conseguindo demonstrar a verdade das minhas alegações, eu acabo perdendo aquele ponto, tá? Mas não há em si um dever ou uma obrigatoriedade de produzir provas, e sim uma incumbência, tá? Aquele determinado fato controvertido, a prova é minha, eu que tenho que fazer a prova dele. Se eu não fizer a prova dele, esquece aquele direito, tá? A ideia é mais ou menos essa. Aí a gente tem uma regra de distribuição de ônus da prova. Por quê? Para cada uma das partes do processo tem um pouquinho de ônus, tá? Tem uma parcela do ônus da prova. E a gente tem uma regra matriz, que é uma regra prevista no artigo 373. Eu sei que você não fechou o código ainda. Ou fechou? Fechou ou não fechou? Eu espero que não tenha fechado o código, porque você vai abrir no artigo 373
tá, do Código de Processo Civil para poder fazer o acompanhamento aqui nesse caso. O artigo 373 fala: o ônus da prova incumbe 1. Ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito. O que isso significa? Significa que o autor, tudo que ele alega que ele tem direito, ele tem que fazer a prova do que ele alega que ele tem direito, certo? Então quem alega incumbe a prova? Não, esquece esse brocardo aqui no processo civil, tá? A gente tem uma regra bem distribuída de ônus da prova, tá? O autor tem que provar o fato constitutivo, ele tem que provar que ele tem o direito que ele alega ter, beleza? Perfeito. 2. Ao réu, quanto à existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, tá? O que isso significa, tá? O réu, ele deve fazer a contraprova do direito do autor, ou por um fato impeditivo. O que significa fato impeditivo? É aquele que diz, o autor tem direito, mas não pode exigir esse direito, tá? Ele tem uma causa, tem um ponto que impede ele de exercer aquele direito. Beleza? Beleza. E o fato modificativo? Fato modificativo é aquele fato que pega aquele direito do autor e altera. Ele fala, olha, o autor até tem algum direito, mas não é esse que ele está falando, é outro diferente, ou tem algumas modificações, não é tudo isso, é um pouco menos, tá? Não é exatamente esse objeto, é outro objeto. Tudo bem? E o fato extintivo, tá? O último dos fatos. O fato extintivo é aquele que fulmina o direito do autor. Ou seja, o autor não tem o direito, tá? Poderia até ter no passado, não tem mais, acabou, eu já paguei, já está tudo certo. Tudo bem? Então, entendam que a regra matriz, ela distribui esse ônus de uma forma bem clara. O autor prova que tem o direito dele, o réu prova que o autor não tem o direito que ele alega, tá? A ideia é isso, bate-rebate, beleza? Ótimo. Essa distribuição de ônus, ela pode sofrer modificações. Essa modificação a gente fala em redistribuição ou em inversão do ônus da prova. E quando isso vai ocorrer, tá? Isso vai ocorrer quando o juiz perceber que uma das partes não consegue fazer a prova, é impossível fazer a prova. Ela está num pé de desigualdade, é muito comum na relação de consumo, tá? Mas quando ele perceber essa desigualdade entre as partes, ele pode inverter o ônus, tá? Ou então, quando tiver um contrato falando que o ônus é invertido, ou redistribuindo o ônus da prova de forma diferente, ou quando a própria lei trouxer uma causa de inversão. Normalmente a lei não traz a causa de inversão, tá? A lei traz a regra autorizadora para o juiz. Por quê? Porque esse detalhe do ônus da prova ele é muito importante no processo. E ele depende muito da regra de experiência do juiz. Então o juiz ele tem que avaliar o caso a caso. Então a lei normalmente ela autoriza, como é o caso do artigo 6º, inciso 8 do Código de Defesa do Consumidor, que fala que o juiz facilitará a defesa do consumidor, inclusive pela inversão do ônus da prova, sempre que, pela regra de experiência dele, ele perceber uma hipossuficiência, tá? Então, verificou que o consumidor não consegue fazer a prova, o juiz vai fazer o quê? Vai determinar a inversão pela regra de experiência dele, ou seja, naquele caso realmente precisa inverter. Ou então, poxa, isso aqui é fácil do consumidor provar, não vou inverter nada não. Tudo bem? Ótimo, vamos lá. Mas o que significa inverter? Ah, fácil, facinho, professor. Inverter o ônus da prova significa que o réu tem que provar o fato constitutivo do direito do autor. Não! Não! Pelo amor de Deus, tá? Isso me dá vontade de suicidar-me a mim mesmo, tá? Gente, olha, qual que é a ideia aqui? Quando o juiz inverte o ônus da prova, o que ele está fazendo? Ele está simplesmente criando uma presunção. Eu presumo que o autor provou. Eu presumo que o réu provou, tá? Ele cria presunção e passa o ônus, ele passa a batata quente para o outro. O outro não precisa provar o direito, o fato constitutivo, não precisa provar o modificativo, dependendo da parte. Ele precisa se desincumbir do próprio ônus. Então eu sou o réu. Se o juiz inverter o ônus, significa que o juiz
pressupõe que o autor provou. Passa a batata quente para mim. O que eu, como réu, tenho que fazer? Provar o modificativo, extintivo e impeditivo do direito do autor. Tá? O que é direito do autor, o juiz já presumiu. Tudo bem? Funciona exatamente assim, com a criação de uma presunção. Tá? Não vou esquecer disso. Agora vamos para o último ponto, tá, da aula de hoje. Quando o juiz vai redistribuir o ônus? Qual o momento processual que isso vai ocorrer? Tem um despachinho que chama despacho saneador. Esse despacho saneador é o momento processual em que o juiz fala do ônus da prova, ele fixa os pontos controvertidos e distribui o ônus da prova. Então é no despacho saneador que o juiz vai falar: olha, presumo que o autor provou, inverta o ônus da prova, réu, desincumba-se. Tá? Nesse momento do despacho saneador, o juiz faz a redistribuição do ônus e oportuniza tempo suficiente para que as partes se preparem e produzam as provas necessárias. Tá? Então, eu apresento lá minhas provas para o juiz verifica a situação, tudo e fala assim: olha, eu vou inverter. Ou seja, cabe à parte, na hora de indicar testemunhas, por exemplo, indicar um rol mais robusto, ou trabalhar os fatos que as testemunhas irão depor, tá? Trabalhar quais testemunhas ele está indicando para abarcar os fatos que foram presumidos em favor da outra parte. Tá? É só um exemplo, naturalmente. Tá? Esse exemplo ele serve como base para que vocês se desenvolvam. Mas imaginem que essa oportunização de ônus da prova ele pode falar sobre perícia, por exemplo. Eu vou conduzir os quesitos para o perito de uma forma diferenciada se o ônus recair apenas sobre as minhas alegações, se o autor tiver uma presunção. Ou então, até mesmo a parte que se beneficia da presunção, ela vai analisar de uma forma bem diferente que tipo de prova ela vai produzir, para não correr o risco de produzir uma prova que contraria a presunção que ela já tem a seu favor. Tudo bem? Bom, gente, hoje é só isso, tá? É bem tranquilo. A questão de ônus da prova, ela é de extrema importância, tá? E então eu peço para que você reforce o seu estudo com a leitura dos artigos, com o código que você sempre tem em mãos, você sempre está acompanhando as aulas pelo código, tá? E você continue sempre trazendo seu código para as aulas, tá? Isso é sempre muito importante, muito necessário. E um beijão para você. Bons estudos.